feitos do Senhor, e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Domingo de manhã, o povo de Deus reunido em assembleia, vamos celebrar juntos, partilharmos da mesa da palavra e da comunhão eucarística. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Deus da esperança, que nos comuna de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai do céu, no momento de silêncio. Podemos entoar o canto penitencial. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos entoar o hino de louvor, o canto do glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e acumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia.
restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos à liturgia da palavra. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro em que nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros,
Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. A palavra de Deus para nós hoje, narrada por Lucas, nos leva àqueles momentos em que Jesus saía da Galileia para Jerusalém, poucos dias antes da paixão, morte e ressurreição. E esse texto só tem no Evangelho de Lucas, os outros não tem, só tem no Evangelho narrado por Lucas. No início, um homem pede a Jesus que ajude-o, porque há uma herança para ser dividida entre irmãos, e ele quer que Jesus ajude o irmão, ou peça o irmão, ou faça com que o irmão dê uma parte da herança para o outro. Naquela época, a maioria das heranças eram atribuídas ao filho mais velho, e os outros continuavam na casa do pai. O pai se vai, aí o filho mais velho toma conta das coisas do pai, e os outros filhos continuam na mesma família. Normalmente não era dividido. Mas esse moço pediu, provavelmente porque tinha outros objetivos na vida, que já fosse feita uma parte da herança para ele. E Jesus vai dizer: não é isso, não vim para isso, não vim para mediar distribuição de riqueza de ninguém, não vim para distribuir bem, não sou juiz disso. A minha missão é bem outra. Nós sabemos qual foi a missão de Jesus, qual é a missão de Jesus e qual a missão que Jesus passou para cada um de nós. Foi para junto do Pai, e nós continuamos a missão de Jesus aqui na terra. Então, como sempre acontece, Jesus, diante desses acontecimentos, ele tem um ensinamento, ele tem uma orientação, ele conta uma história que chamamos de parábola. Histórias que Jesus nos conta para melhor entender o que está acontecendo, para nos ensinar melhor. Mas antes disso, quero observar que naquela época haviam hábitos e costumes um tanto diferentes do dia de hoje, vários deles, é claro. E a Bíblia
todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus, mas são conforme os homens e são influenciados pelos hábitos e costumes de época. A Bíblia é sempre atualizada na sua formação, no seu ensinamento, sim. Mas os modelos e a didática de Jesus, por exemplo, é baseado na vida do povo, cultura e vida do povo naquela época. Bom, o que acontece? Na época que Jesus vivia, havia dois modelos econômicos bastante distintos, bem diferentes. O modelo da cidade e o modelo do campo. No modelo econômico do campo havia partilha, solidariedade, ninguém ficava em desgraça e miséria, porque o vizinho ajudava. Vocês são uma comunidade meio urbana, meio rural, já é mista. Então vocês têm um pouco disso também, né? Na partilha com o vizinho, que ninguém vai deixar o vizinho em desgraça, em situação pior, porque ajuda. E brasileiro ajuda nisso. Pois bem. Mas havia, naquela época, o chamado modelo da cidade, que é um modelo nocivo, contrário a Deus, porque é um modelo egoísta, que concentra cobiça, que concentra riqueza, que faz as pessoas cada dia querer mais, e assim outros terem cada dia menos, e aí você tem exclusão, você tem miséria, tem mendigância, acontece de tudo. Já na época de Jesus era assim. O campo e a cidade, duas sociedades muito distintas. Na cidade, as pessoas eram, regra geral, mais egoístas e gananciosas. Na cidade, as pessoas juntavam riquezas. Riquezas da terra, não coisas de Deus, coisas daqui da terra. Eu vou guardar muito para ter para meus filhos e netos, para que eu tenha amanhã e depois, e quero mais e mais, e vocês sabem como são as pessoas na sua fraqueza. Não tem como ficar satisfeito. Quanto mais tem, mais quer. É um modelo terrível que dificulta a vida de todo mundo. E Jesus vai dizer que nós sabemos que a felicidade do homem não é em ter as coisas. Não é o ter, é o ser. É a pessoa que é seus atos, ações conforme o plano de Deus. Então, Jesus vai contar esta parábola do homem muito rico, que teve uma grande produção, uma colheita muito grande, que vai celeiros maiores para juntar riqueza, já pensando, agora eu estou tudo muito bem, eu vou comer, beber, vou me fartar. Não preciso trabalhar durante muitos anos, porque eu tenho muitas riquezas. E o anúncio para ele é que a morte é irmãzinha, a morte chega. Tudo aquilo que ele juntou e se esforçou, como diz na primeira leitura, ele não vai levar, vai ficar para outro. Talvez até briga de herança, né? Mas a gente não leva, né? A história popular de caixão não tem gaveta, é uma palavra popular, mas tem um sentido que é: nós não vamos para o céu, nem para o inferno, com as riquezas que a gente junta aqui. Não tem como, vai ficar tudo aqui. O que você leva para o céu são os seus atos, o seu procedimento, seu testemunho de vida, a partilha que você fez, obras que você fez e que são do agrado de Deus. Isso sim. E isso é construir tesouro no céu, como muitos textos nos falam. Quem junta tesouro para si, diz Jesus, ele não é rico para Deus. E também em outro texto vai dizer assim: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Na época de Jesus, aqueles povos que cultuavam muitos deuses eram politeístas. Havia um Deus naquela sociedade que chamava-se não dos hebreus. Os hebreus só tinham Deus. Mas povos vizinhos tinham um Deus, inventaram um Deus chamado Mamon, que era o Deus do ter, o Deus do possuir. As pessoas rezavam para Mamon para possuir muito mais riqueza, ficar muito mais rico, ter muito mais dinheiro. Às vezes até tinha, e eu agradecia a Mamon porque deu riqueza para ele. Certamente que Mamon não existe, né? Mas
Era isso que acontecia. E aí esses aí que juntavam riqueza, certamente não estavam no agrado de Deus. Outra coisa é, não significa que o homem que seja rico vá para o inferno. Não é isso. Porque os homens, conforme o uso que fazem do dinheiro que tem, da riqueza que tem, eles são santos e santos. Alguns reis, rainhas, são santos da igreja. Eram muito ricos, mas são santos da igreja. Por quê? Porque usavam o dinheiro, compartilha, solidariedade e tudo mais. Então o fato do cara ser rico ou ser pobre não é sinal de céu ou inferno, não. O que vale mesmo no final são as atitudes dos homens. Não é? Pois é. Assim é. A gente tem que tomar cuidado, porque nós somos fracos. E cada um de nós, às vezes, tem alguma ganância, sim. Tem alguma cobiça? Tem. Egoísmo, sim. Nós somos fracos. A gente tem que pedir a Deus para não sermos assim, mas a gente tem fraqueza e acontece. Né? Tem que ser controlado, porque são desejos que a gente tem que ser controlado. Né? Pois bem, como Jesus já disse várias vezes, o maior do reino dos céus é aquele que serve os seus irmãos, que partilha, que divide o que tem. Então, não é a riqueza que faz o homem bom ou mal. É o uso do que ele tem. Mesmo que ele tenha pouco, mesmo tendo pouco e sendo pobre, ele pode ser ganancioso, ele pode ser egoísta. Entre o pobre egoísta e o rico egoísta, para Deus é a mesma coisa. Egoísta. Pois bem, então estejamos atentos para não cair, sairmos por esse mesmo caminho. Agora, entenda uma coisa. O que Deus quer para cada um de nós, que é a nossa felicidade, é que a gente tenha o suficiente para viver uma vida saudável. Não é riquezas maiores, mas o mínimo a gente precisa ter para viver bem. Precisamos ter alguma coisa, né? Alguns pedem menos. São Francisco era um modelo de pobreza, ele tomou essa decisão, né? Aos olhos do mundo, talvez um pouco exagerado, assim, senhor, mas cada um de nós tem para a nossa família, que tenha o pão, que tenha o remédio, que tenha o lazer, que tenha as coisas que são da felicidade da gente. Mas a gente não pode acumular riquezas e deixar parentes e amigos na penúria. Não podemos fazer isso. Pois bem, meus irmãos, aí para terminar, a frase que a gente ouve falar muitas vezes, que tem muito sentido: quem dá aos pobres, aos necessitados, empresta a Deus. Deus lá de retribuir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Chegado o momento das preces comunitárias, Deus está nos ouvindo. A cada prece responderemos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Pela igreja de Deus, povo chamado a proclamar as maravilhas do Senhor, para que seja sempre fiel à sua vocação de ser sal da terra, luz do mundo e fermento do meio da massa, por meio de seu testemunho autêntico, roguemos ao Senhor. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos povos, grupos e sociedades que estão em constantes conflitos, para que a paz que provém do coração de Deus seja semeada, germinada e frutificada nos corações das mulheres e homens de nossos tempos,
roguemos ao Senhor. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos ministros ordenados da Igreja, os diáconos, os padres, os bispos, para que tenham a força do Espírito Santo e a perseverança na missão de serem sinal do bom pastor, roguemos ao Senhor. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Por nós que hoje celebramos o mistério pascal do ressuscitado, para que a lógica da ganância e da ambição seja afastada de nós e para que o nosso olhar esteja sempre voltado para Cristo e para os irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor. Atendei, Senhor, aos pedidos que, inspirados em vossa palavra proclamada, nos apresentamos cheios de fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, chegado o momento da partilha, cada um de nós contribui com recurso material para a sustentação da igreja. E cada um de nós entrega a si mesmo os seus dons no serviço da messe do Senhor. Canto da partilha. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, muitos são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Rezemos com amor e confiança a oração que o nosso irmão, nosso Salvador, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estás Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. A saudação será no final dessa celebração, que Cristo Eucarístico está no altar. Irmãos e irmãs, coloquemos no altar do Senhor as nossas tantas fraquezas. E hoje lembremos de colocar no altar os nossos momentos, as nossas fraquezas de ganância, cobiça, egoísmo, bem humanas.
Coloquemos no altar do Senhor as nossas ansiedades, nossas angústias, nossas aflições. Coloquemos no altar do Senhor as intenções para os nossos irmãos. Primeiro lembremos daqueles que já tendo partido da nossa convivência, que estejam contemplando a face de Deus. Lembramos dos irmãos Dino Prudêncio, Raimundo Leonato, Wander Lúcia, Evangelista, Francisca Augusta. Também aqueles que nós trazemos nos nossos corações, marcados pela saudade. Coloquemos no altar do Senhor. Coloquemos no altar do Senhor as intenções para os nossos irmãos que estão doentes, que precisam das nossas orações para a cura do corpo e para a cura da alma. Lembramos cura e libertação para Raimundo, Nailson Cardoso, Marcos Soares Oliveiras, também aqueles nossos irmãos que estejam agora, né, precisando das nossas orações. Lembremos todos nós, coloquemos no altar do Senhor. Coloquemos no altar do Senhor a missão do nosso Papa Leão, do nosso Bispo Juarez, do Padre que nos auxilia, Cristiano, do nosso Diácono Coordenador Arcanjo. Tantos homens e mulheres que fazem do povo de Deus igreja. Eis o corpo de Cristo, daquele que traz a salvação ao mundo. Qual é a frase? Mas ele usou a palavra. Se a gente mudar um pouquinho a frase, o povo... Tá bom. Eu vou dizer de novo, eis o corpo de Cristo, aquele que traz a salvação para o mundo. Aí é a mesma coisa, viu? Pois bem, meus irmãos, que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Tesouro que não se desgasta, que não perde jamais seu valor. É preciso juntá-lo no céu, o amigo que avisa é o Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. Um tesouro que não se desgasta, que não perde jamais seu valor. É preciso ajuntá-lo no céu, o amigo que avisa é o Senhor. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos opressores, é que vão se liquidar. Inimigos opressores, é que vão se liquidar. Um tesouro que não se desgasta, que não perde jamais seu valor. É preciso ajuntá-lo no céu, o amigo que avisa é o Senhor. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme e firme ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Um tesouro que não se desgasta, que não perde jamais seu valor. É preciso ajuntá-lo no céu, o amigo que avisa é o Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda a minha vida,
eu não vou ter medo não. Um tesouro que não se desgasta, que não perde jamais seu valor. É preciso ajuntá-lo do céu, o amigo que avisa o Senhor. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu. E como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Aviso de sempre, terça dos homens, às terças-feiras, 19 horas, adoração ao Santíssimo, às quinta-feiras, 19 horas. Rosa, terminou já a inscrição. Só isso. A inscrição da liturgia encerrou, então quem não colocou o nome não pode dar. Amém. Fiquemos de pé para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vocês, sobre as vossas famílias, sobre esta comunidade, a bênção de Deus misericordioso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Seja em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A alegria do Senhor é nossa.